Esses dias mesmo, acho que foi hoje, uma pessoa me perguntou na internet: ô padre, eu sou evangélica, eu estou errada? Eu disse: tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não está na igreja que Jesus fundou. Não precisa eu lhe explicar, não. Para que eu vou te convencer? Jesus fundou uma igreja e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir para o inferno. Cuidado. Ninguém mais tem coragem de falar isso, né? Mas a gente tem que ter coragem de falar a verdade para as pessoas. Tem que ter coragem de dizer: meu filho, você está no caminho errado. É perigoso estar no caminho errado. Eu posso me perder estando no caminho errado. Né? Eu posso me enganar. Veja. Primeiro, Jesus não fundou a Igreja Católica. Jesus fundou a sua igreja sem placa alguma. A Igreja de Jesus foi estabelecida através da fé. É o corpo místico de Cristo. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, ouve o Evangelho, a pregação do Evangelho e crê pela fé, ele é introduzido no corpo místico de Cristo através do Espírito Santo, que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que o Espírito Santo nos batiza. A palavra batismo é imersão, ou seja, ele nos introduz no corpo místico de Cristo. Ainda dentro deste assunto, se Jesus fundou a Igreja Católica, a minha pergunta é: por que a Igreja Católica leva o nome de Romana? Igreja Católica Apostólica Romana. Deveria ser Igreja Católica Apostólica de Nazaré, ou da Galileia, ou da Judéia, porque Jesus nunca foi judeu. A resposta simples e verdadeira é porque quem instituiu a religião foi Constantino. Constantino foi um imperador que existiu e ele constituiu a religião cristã como a religião do império, porque antes não existia placa, os irmãos adoravam nas casas e escondidos, porque eles eram perseguidos e também eles eram mortos. Então essa é a primeira mentira que o padre traz para essa irmã evangélica que cometeu um equívoco de pedir a opinião dele. Ou seja, Jesus não fundou a Igreja Católica e a Igreja Católica não é a primeira igreja. A Igreja Católica é a primeira religião. Se ele falasse que é a primeira religião, eu concordo, mas igreja, não. A segunda observação é que ele diz que a irmã está correndo o risco de ir para o inferno porque ela não está na igreja verdadeira. Logo, na ideia desse padre, a igreja tem poder de salvar. Mas o que a Bíblia diz a respeito da salvação? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não vem da igreja que você frequenta, não vem da igreja católica. A salvação é um presente dado por Deus através da fé. Romanos capítulo 4, versículo 24 diz assim: que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por cremos, não por pertencemos à Igreja Católica, mas por cremos na pessoa bendita de Jesus. Nas seitas protestantes não tem a verdade completa do Evangelho. Se a gente, com toda a verdade, a gente ainda peca, imagine se não tiver. Outro ponto que o padre aponta é que na igreja protestante não tem toda a verdade. E eu te pergunto, será que ele está dizendo isso porque na Bíblia protestante não tem os 7 livros que vieram, que nós consideramos como apócrifos? Por que ele diz que na igreja protestante não tem toda a verdade? É porque para a igreja católica a Bíblia não é a única fonte de autoridade. Na igreja católica a fonte de autoridade é a Bíblia, mas também é o magistério e as sagradas tradições.
Ou seja, para eles, a Bíblia não se encerrou, né? A revelação não está completa. As sagradas tradições também têm o mesmo peso das Escrituras. E isso nós temos aí um grande problema para enfrentar, não é verdade? Até porque nessa ideia, o que o Papa fala da ex-cátedra, né? O que é isso? O que ele fala da janelinha lá tem o mesmo peso das Escrituras, ou seja, o Papa é infalível nas suas declarações. Mas a minha pergunta é, será que essa é a verdade totalmente bíblica? Eu acredito que não. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus como Salvador, né? Como pedra angular, Efésios 2:20. Ou seja, a Bíblia, o seu cânon encerrado, né? A revelação completa de Gênesis e Apocalipse, ela é tudo que o homem necessita. O Papa não tem autoridade canônica, nem o Papa e nem nenhum padre. E eu vou provar isso para você. Eles dizem que o ex-cátedra, ou seja, aquilo que o Papa fala lá da cadeira, tem o mesmo peso da Bíblia, é infalível e é inerrante. Vamos ver se essa é uma realidade? Se essa é uma verdade, tudo que foi falado pelo Papa nesse contexto é infalível, ou seja, inerrante. Ou seja, foi o próprio Deus que inspirou ele, igual inspirou os apóstolos e profetas da Bíblia para falar. Então não tem erro. Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas históricas. Não é achismo de protestante, é histórica. Vamos lá. Primeiro, o Papa Adriano II, ele disse que o casamento feito somente no civil era aceito e estava tudo bem. Porém, então deveria ser infalível, deveria valer porque o Papa disse. Mas o Papa Pio VII, ele disse que não, ou seja, contradizeu o Papa Adriano II. Então eu te pergunto, quem de fato recebeu a revelação de Deus? Outra coisa, o Papa Eugênio IV condenou Joana d'Arc como bruxa e ela foi queimada viva. E aí o Papa Bento XV declarou ela santa. Então eu te pergunto, ela é uma bruxa ou ela é uma santa? Ou ela é uma santa bruxa? Existe então uma contradição muito grande. Por quê? Porque se o que eles falam receberam de inspiração ali não tem erro, então alguém está cometendo um equívoco e todos eram papas. O Papa Sisto V recomendou a leitura da Bíblia. Porém, o Papa Pio VII condenou a leitura da Bíblia. Minha pergunta é, qual dos dois receberam verdadeiramente a revelação divina? Será que de fato isso é uma realidade? Ou será que isso nada mais é como uma forma de manipular as pessoas? E primeiro eu queria aqui, além disso tudo, quero abrir um parênteses para dizer que eles condenam, Martinho Lutero como protestante, dizem que ele ficou maluco, que ele ficou louco e abriu uma nova religião. E a história, só pesquisar a história. Martinho Lutero nunca quis abrir uma nova igreja. Ele nunca quis abrir uma nova religião. Martinho Lutero nunca quis. Pelo contrário, Martinho Lutero estava indo contra todos os abusos que a Igreja Católica estava oferecendo, como, por exemplo, o perdão dos pecados através do auto-sacrifício, a oração pelos mortos através o purgatório através da oferta, existia até através do pagamento, existia até uma frase famosa que dizia que quando a moeda bate no fundo e o som da moeda tine no fundo do gasofilácio, uma alma sai do purgatório, ou seja, só um meio de comer dinheiro das pessoas, Então, hoje as pessoas acusam muito os evangélicos por causa de dízimo e oferta, mas essa história, ela vem antes disso. Mas vamos continuar.
Não tem os sacramentos. O que é que lá não tem? Lá não tem Eucaristia. E se não tem Eucaristia, não tem Jesus, porque Jesus é Eucaristia. Jesus está aqui no sacrário. Lá não tem. Lá não tem a confissão. Lá não tem nada. Ele disse também que na igreja protestante não tem os sacramentos, né? Então, e ele citou dois, eu vou comentar os dois que ele citou. Se ele tivesse comentado mais, eu citaria o restante. Então ele falou de dois, a Eucaristia e a confissão. Vamos lá. Primeiro, vamos falar da Eucaristia. Para a Igreja Católica, a morte de Cristo, a ceia, ou seja, a Eucaristia, se transforma no próprio corpo de Jesus e o cálice se transforma no próprio sangue de Jesus. Porém, vamos ver o que a Bíblia diz lá no livro da ceia, onde Jesus constituiu isso, e depois o apóstolo Paulo falou que recebeu do Senhor e também, a partir do versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice da nova aliança e disse, este é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Ou seja, isso não se transforma no corpo de Jesus, literalmente, e nem no sangue de Jesus, literalmente. Jesus foi morto uma única vez. Não precisa se estender a morte de Cristo. A Eucaristia, para eles, para nós, a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, nada mais é, meu irmão, do que uma lembrança. É um ato simbólico que nós fazemos ali como uma ordenança bíblica. Jesus fala, façam isto em memória de mim. E façam isso até a minha volta. Então esse é o primeiro erro a respeito do que ele está falando, né, que está nos acusando. E o outro é o mais grave, na minha opinião, né, porque ele diz que na Igreja Católica não há confissão. Primeiro que é uma mentira. Existe uma confissão na Igreja Católica, sim, mas nós confessamos para quem tem poder de perdoar os nossos pecados, que é Jesus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, Ele é Jesus. Jesus é o único que tem poder para perdoar pecado. A própria Bíblia vai dizer, quem é este para perdoar pecado? Porque só pode perdoar pecado Deus. Somente Deus pode perdoar pecado. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro Deus, ele tem poder para perdoar pecado. Agora, você sabe por qual motivo eles confessam para o Papa, os padres recebem a confissão de pecado dos católicos? Eu vou te falar por quê. Porque para eles, o padre é um sacerdote na semelhança do Antigo Testamento. Ou seja, é uma espécie de mediador entre o Deus e o católico, né? Ah, isso é uma mentira. Então eu vou te dar um dado e você vai dar um Google aí e você vai pesquisar para você não ficar caindo na lorota do seu padre e nem na do pastor. Você vai pesquisar como um ser racional e pensante o Concílio de Trento. Concílio de Trento, 1546, tá certo? 1546. O Concílio de Trento foi um concílio que eles deram o nome também de Contra-Reforma. Foram um concílio ali onde eles estabeleceram várias regras para a Igreja Católica depois da Reforma Protestante. E no Concílio de Trento foi determinado que o sacerdote, ou seja, o padre, ele tem poder junto com a Igreja para perdoar pecado, porque os padres são uma descendência direta de Pedro, ou seja, baseado em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já volto para fazer uma exegese desse texto, mas antes disso, deixa eu só concluir. Então, no Concílio de Trento,
foi determinado que o padre ou sacerdote, ele tinha poder de perdoar pecado, ou seja, como mediador entre Deus e o católico, ele tinha esse poder. Por isso que eles confessam para que aquele homem ofereça perdão pelos pecados. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, e não o que o padre ou o papa ou a igreja diz, mas a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, diz assim em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O único que tem poder para perdoar pecado é Jesus. Padre não perdoa, igreja católica não perdoa, igreja evangélica não perdoa, pastor não perdoa, só Jesus tem poder de perdoar o pecado das pessoas. Então, para eles, quando o sucessor os padres, né, são sucessores direto de Pedro, baseado em Mateus capítulo 16. E eu já vou encerrar, mas antes disso, eu quero mostrar para você, fazer uma exegese do texto de Mateus 16. Mateus capítulo 16, versículo 17, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso para ti, mas meu Pai que estás no céu. Versículo 18. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e o inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos ver o que Jesus verdadeiramente está dizendo. Será que Jesus está dizendo que Pedro é a pedra fundamental da igreja? Jesus não está dizendo isso. Primeiro, porque Efésios capítulo 2, versículo 20, deixa claro quem é a pedra da igreja. Diz assim: e somos edificados pelos apóstolos e profetas que lançaram a pedra angular. Quem é a pedra angular? É o próprio Cristo. Vamos lá? Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus, repita comigo assim, ó, tendo Jesus como pedra angular. Logo, a Bíblia já está explicando que Jesus é a pedra, não é Pedro. Quando Jesus diz, em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, qualquer professor de português vai conver comigo, que quando eu vou falar, estou fazendo um comentário e eu uso a palavra esta não é a única que existe. Existe também essa, né? E o que vai diferenciar? A colocação. Então, vou dar um exemplo para você. Se eu falar assim, ó, este objeto aqui, que é o laser que eu uso para dar aula, este laser aqui está comigo. Então, eu falo, este laser. Se ele não tivesse na minha mão, ele tivesse ali, eu não poderia falar este laser. Eu deveria falar esse laser. E olha o que Jesus diz. Em verdade vos digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Que pedra? Ele mesmo. Jesus é a pedra angular da igreja. E no grego existe um trocadilho de Jesus. Porque a palavra Pedro no grego não é rocha, como algumas pessoas dizem. A palavra Pedro no grego é fragmento de pedra. E a palavra que Jesus usa é, em verdade vos digo. Você é fragmento de pedra, Pedro no grego. Mas sobre esta rocha, que sou eu, edifico a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estabeleceu a sua igreja, edificou a sua igreja sobre ele mesmo, não sobre Pedro, porque Pedro morreu, tá certo? Se a igreja estivesse estabelecida sobre o Pedro, a igreja já teria sucumbido, a igreja já teria arruinado, mas a igreja está de pé até hoje, porque ela foi fundada sobre Jesus e não sobre Pedro, tá bom? E outro detalhe, quando Jesus fez essa promessa para Pedro, avisou Pedro sobre a autoridade que estava dando à igreja, nós precisamos entender algo muito poderoso.
que quando Jesus falou, a prova que Jesus está falando sobre ela, porque depois da promessa de Jesus, Pedro voltou a pescar, Pedro ficou com medo, Pedro fugiu, Pedro nem acompanhou Jesus na cruz para revelar a sua humanidade. A sua humanidade. Então, quando a Bíblia continua, né? Aí Jesus continua, Jesus diz assim, ó: e eu darei as chaves do reino do céu. E tudo quanto ligares no céu será ligado, na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Então, baseado nesse texto, eles dizem que Pedro, a igreja tem autoridade para perdoar pecado, para ligar a gente, para desligar a gente, para excomungar ou não excomungar. Mas Jesus está falando dele. A única coisa que Jesus está dizendo nesse texto, e nada mais do que isso, é que a igreja tem autoridade juntamente com o Pai através de Jesus. Não é através do padre, não é através do Papa, não é através da igreja, mas através unicamente de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Espero ter te ajudado e também esclarecido. Um abraço.